Hoje Deus te permite respirar mais uma vez, e isso não é pouco. Talvez esse respirar esteja pesado. Talvez venha acompanhado de um suspiro cansado. Talvez você nem tenha vontade de levantar da cama, nem força para fingir que está tudo bem. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. Não porque você está forte, mas porque chegou ao limite. E o Salmo 38 confirma isso. Ele não começa com vitória. Ele começa com dor. Ele começa com alguém que caiu e não tem mais energia para disfarçar. Ó Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me castigues na tua ira. Essa é a oração de quem sente que tudo deu errado, de quem olha para a própria vida e não vê saída imediata. Talvez você esteja exatamente assim agora, com o coração pesado, com a mente confusa, com o corpo sentindo dores que não são só físicas. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja ferida. Talvez você esteja no fundo do poço emocional. Talvez esteja vivendo dias em que tudo o que consegue fazer é sobreviver. E hoje, essa oração vai descer até esse lugar com você. Respira devagar, sem pressa, como quem não precisa provar nada para ninguém agora. O Salmo 38 não é uma oração bonita, é uma oração verdadeira. Ele foi escrito por alguém que sentia culpa, que sentia dor, que se sentia fraco e até abandonado. Talvez você esteja carregando um peso que não sabe explicar, uma sensação de fracasso, uma culpa antiga, um arrependimento que ainda machuca. O Salmo 38 fala com você porque ele não ignora isso. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Quantas vezes você já sentiu que algo em você estava quebrado? Não apenas cansado, mas ferido. Talvez você esteja tentando continuar, mas tudo dói. Dói levantar, dói pensar, dói lembrar, dói planejar o futuro. E por dentro existe uma pergunta silenciosa: será que Deus ainda me ouve? O Salmo 38 responde com honestidade. Ele não finge que está tudo bem. Ele não espiritualiza a dor. Ele apresenta a dor a Deus. Isso é oração de verdade. Você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de pessoas? Já sentiu que ninguém entende o que você carrega? Que se você falasse tudo, ninguém saberia o que dizer? O Salmo 38 descreve isso. Meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Talvez você esteja vivendo um afastamento assim. Pessoas que não sabem lidar com sua dor. Gente que some quando você mais precisa. Mas Deus não se afasta. Mesmo quando todos vão embora, Ele permanece. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, eu estou no fundo, mas ainda falo contigo. Talvez você tenha tentado ser forte por muito tempo. Segurou tudo, engoliu lágrimas, continuou por obrigação, mas o corpo sente, a alma sente. O Salmo 38 fala de dores no corpo ligadas à dor da alma. Ele não separa. Meu corpo está encurvado e abatido. Quantas vezes você já se sentiu assim? Sem postura espiritual, sem força até para orar bonito. Mas Deus não exige oração bonita. Ele acolhe oração sincera. Talvez você tenha parado de orar como antes, não porque perdeu a fé, mas porque está cansado demais. E Deus sabe disso. O Salmo 38 não acusa. Ele acolhe quem está quebrado. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Isso não é fraqueza, isso é o começo da restauração. O Salmo 38 mostra alguém que reconhece o próprio limite, que não tenta mais controlar tudo, que não finge ter respostas. E é exatamente aí que Deus começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra espiritual silenciosa. Pensamentos que te acusam, vozes internas dizendo que você falhou demais. Mas o Salmo 38 também fala de esperança escondida na dor.
Porque mesmo no fundo do poço, o salmista ainda ora. Isso significa que a fé não morreu. Ela só está machucada. E Deus cuida de fé machucada. Você já sentiu vergonha da própria situação? Vergonha de admitir que não aguenta mais? Vergonha de precisar de ajuda? Mas Deus não se envergonha de você. Agora, respira mais uma vez e diz em silêncio: Senhor, olha para mim. Mesmo assim, o Salmo 38 fala de espera. Uma espera cansada. Uma espera sem respostas rápidas. Mas ainda assim, uma espera em Deus. Porque esperar em Deus é melhor do que desistir. Talvez você esteja aqui porque não sabe mais para onde ir. Talvez essa oração seja sua última tentativa. E Deus honra isso. Ele não despreza quem chega no limite. O Salmo 23 lembra que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está. E o Salmo 38 mostra que até no fundo do poço, a oração ainda sobe. Se essa oração já está tocando algo profundo em você, deixa aqui seu pedido de oração e também sua gratidão. Vamos formar uma corrente real de pessoas que não estão fingindo força, mas buscando socorro verdadeiro. Talvez você esteja preocupado com sua saúde, com dores no corpo, com sintomas que assustam. O Salmo 50 declara que Deus é socorro no dia da angústia, não depois. No dia. Talvez você esteja lutando por seus filhos, com medo do futuro deles, com sensação de impotência. O Salmo 127 lembra que eles pertencem a Deus, mais do que a você. Entrega, agora, respira e diz em silêncio: Senhor, eu entrego tudo o que não consigo mais carregar. Você não precisa sair do fundo do poço hoje. Você só precisa não sair sozinho. E Deus já desceu até aí com você. Permanece. Ainda há muito que Ele vai tratar. Existe um silêncio no fundo do poço que não é apenas ausência de som. É ausência de respostas. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Você ora, mas parece que nada muda. Você pede, mas o peso continua. Você tenta entender, mas tudo permanece confuso. E o Salmo 38 conhece esse lugar. Ele não esconde a sensação de abandono. Ele expõe. As minhas feridas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Essa não é uma frase confortável. É honesta. Talvez você esteja olhando para escolhas passadas e pensando: onde foi que eu errei? Talvez exista culpa misturada com dor. Talvez você sinta que parte desse fundo do poço foi construído por decisões suas. E isso dói ainda mais, porque quando a dor vem de fora, a gente se defende. Mas quando vem de dentro, ela acusa. Você já se sentiu assim? Preso dentro da própria consciência, revisitando erros antigos de madrugada, pensando que, se tivesse feito diferente, talvez não estivesse aqui agora? O Salmo 38 não foge disso. Ele encara. Ele mostra alguém que reconhece falhas, mas não desiste de Deus. Isso é maturidade espiritual no meio da dor. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, Tu conheces minha história inteira. Talvez você tenha pedido perdão, mas ainda não conseguiu se perdoar. Talvez Deus já tenha te acolhido, mas sua mente continua te punindo. E isso cansa. O Salmo 38 fala de um peso que se tornou insuportável. As minhas iniquidades se elevam acima da minha cabeça, como fardo pesado demais para mim. Quantas vezes você já sentiu isso? Como se tudo estivesse sobre você. Como se não houvesse alívio. Como se a vida estivesse pesada demais para continuar. Talvez você esteja vivendo dias em que levantar da cama é um ato de coragem. Dias em que sorrir exige esforço. Dias em que o corpo vai, mas a alma fica para trás. Mas Deus vê isso. Ele não vê só o que você mostra. Ele vê o que você carrega, e Ele não se afasta. O Salmo 38 mostra alguém que está encurvado.
não só fisicamente, mas espiritualmente. Ando encurvado e abatido o dia todo. Talvez você esteja vivendo assim. Cabeça baixa, olhar sem brilho, coração sem expectativa. Mas escuta isso com atenção agora. Deus não despreza quem anda encurvado. Ele se aproxima para levantar. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: Senhor, eu preciso que o Senhor me levante. Talvez você tenha tentado conversar com alguém, mas não encontrou palavras. Talvez tenha sido mal interpretado. Talvez tenha se fechado de vez. O Salmo 38 fala de isolamento. Os que procuram a minha vida armam laços. Mas às vezes, os laços não vêm de pessoas, vêm de pensamentos. Pensamentos que prendem, que acusam, que dizem que você não tem mais jeito. Isso é guerra espiritual. E Deus não ignora essa batalha. O Salmo 38 mostra alguém que escolhe o silêncio, não por desistência, mas por exaustão. Mas mesmo em silêncio, Deus escuta. Agora, respira e diz em silêncio: mesmo calado, o Senhor me ouve. Talvez você esteja se sentindo fraco demais para reagir, sem forças para se defender, sem ânimo para lutar. Mas existe algo poderoso acontecendo aqui. Você permaneceu. Você não saiu. Você não desligou. Você ficou. Isso já é fé. Fé não é gritar quando tudo está bem. É permanecer quando tudo dói. O Salmo 38 mostra alguém que não vê saída, mas continua olhando para Deus. Porque esperar em Deus, mesmo machucado, é melhor do que desistir. Talvez você esteja esperando um sinal, uma confirmação, uma prova de que Deus ainda está perto. Talvez esse momento seja esse sinal. Você não está esquecido. Agora, permanece mais um pouco, porque ainda há áreas profundas que Deus vai tocar. E o caminho para sair do fundo do poço começa exatamente aqui. Existe um ponto em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se tornar revelação. Talvez você esteja chegando exatamente aí. Um lugar onde tudo o que estava escondido começa a aparecer. Não para te condenar, mas para ser tratado. O Salmo 38 conduz a alma por esse caminho difícil, porém necessário, porque sair do fundo do poço não começa com força, começa com verdade. Senhor, diante de ti estão todos os meus desejos, e o meu gemido não te é oculto. Essa frase é profunda. Ela revela alguém que já não consegue explicar, apenas gemer. Talvez você esteja assim, sem palavras bonitas, sem discursos, sem energia, só um gemido interno, um pedido silencioso para que Deus veja, e Ele vê. Talvez você esteja carregando dores antigas, feridas que nunca foram cuidadas direito, momentos em que você precisou seguir, mesmo machucado. E isso vai se acumulando. O Salmo 38 fala de um coração agitado, de uma força que falha, de olhos que já não veem esperança com clareza. O meu coração palpita, as minhas forças me faltam. Quantas vezes você já sentiu isso? Como se o corpo estivesse vivo, mas a alma estivesse exausta. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que te dizem que não vale mais a pena, que você chegou longe demais para voltar, mas cansado demais para continuar. Mas escuta isso agora. Deus não mede sua vida pelo ponto onde você caiu. Ele olha para o ponto onde você ainda clama, e você ainda clama. Agora, respira, e em silêncio, diz dentro de você: Senhor, não me deixa desistir. O Salmo 38 mostra alguém que perdeu apoio humano, amigos que se afastaram, pessoas que não souberam lidar com a dor. Talvez você esteja se sentindo invisível, como se ninguém percebesse o quanto você está mal. Mas Deus percebe. Ele não precisa de explicações longas. Ele entende o gemido. Talvez você esteja ouvindo essa oração agora, e algo dentro de você esteja dizendo:
Isso é exatamente o que eu sinto. Se isso está acontecendo, permanece. E se sentir no coração, deixa um sinal simples aqui nos comentários. Não precisa explicar tudo. Às vezes, escrever poucas palavras já é um passo de fé. O Salmo 38 fala de inimigos que se levantam, mas nem sempre são pessoas. Às vezes, são pensamentos, memórias, acusações internas, pensamentos que dizem que você falhou demais, que Deus se cansou, que não existe mais recomeço. Isso é mentira. O Salmo 38 não termina em acusação. Ele caminha para a esperança. Porque mesmo no fundo do poço, o salmista ainda espera no Senhor. Isso é fé em estado bruto. Talvez você não tenha força para declarar grandes coisas, mas você tem força para ficar. E ficar já é resistência espiritual. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: eu ainda espero no Senhor. O Salmo 25 se conecta aqui e diz que Deus guia os humildes. Humilde é quem reconhece que precisa de ajuda, e hoje você reconheceu. Talvez essa oração esteja te acompanhando em um momento muito pessoal. Uma madrugada difícil, um dia pesado, um silêncio que dói. Se essa oração está te fazendo companhia, permite que ela continue te acompanhando. Curte esse vídeo, não por obrigação, mas como um gesto simples de gratidão a Deus por não te abandonar. E se você sentir que precisa de mais momentos como esse, se inscreve no canal. Aqui todos os dias existe uma palavra para quem está cansado e não quer caminhar sozinho. O Salmo 38 mostra alguém que decide não responder aos acusadores, não discutir com a própria dor, mas esperar em Deus. E esperar em Deus é confiar que Ele ainda está escrevendo algo, mesmo quando a página parece escura. Talvez você esteja no meio da história, não no fim, e o meio costuma ser o trecho mais difícil. Mas Deus não abandona histórias pela metade. Agora, respira, sente esse pequeno alívio, essa sensação de não estar mais tão sozinho. Isso é a presença de Deus. E ainda há muito que Ele vai restaurar. Existe um momento em que a alma, depois de reconhecer a dor, depois de admitir o limite, começa a perceber que ainda está viva. Talvez você esteja sentindo isso agora, não como alegria plena, não como solução imediata, mas como um pequeno sinal de que algo ainda pulsa aí dentro. O Salmo 38 caminha exatamente para esse ponto. Porque mesmo no fundo do poço, a vida ainda insiste em respirar. O salmista diz que está fraco, mas continua esperando. Ele não descreve alguém forte, ele descreve alguém quebrado, que escolhe não desistir. Talvez você esteja assim, sem forças para lutar, sem ânimo para planejar, mas ainda aqui, e isso importa. Você já sentiu que sua dor virou rotina? Que acordar pesado virou normal, que o cansaço deixou de assustar porque passou a fazer parte do dia. Isso acontece quando a alma fica ferida por muito tempo. Mas Deus não normaliza sua dor. Ele trata. O Salmo 38 mostra alguém que já não reage, não discute, não se defende. Eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Talvez você tenha parado de se explicar, parado de tentar convencer as pessoas, parado de lutar por reconhecimento, não porque desistiu, mas porque cansou. E Deus entende esse cansaço. Agora, respira devagar e diz em silêncio: Senhor, eu estou cansado, mas ainda confio. O Salmo 38 revela algo profundo aqui. O silêncio não é ausência de fé. Às vezes, é excesso de dor, mas mesmo em silêncio, Deus escuta. Talvez você tenha se afastado de algumas pessoas, talvez esteja mais quieto, mais recolhido, menos disponível. Isso não é fraqueza, é sobrevivência. E Deus não condena quem está tentando sobreviver. O Salmo 38 fala de espera. Uma espera sem garantias visíveis,
sem datas, sem promessas rápidas. Mas ainda assim, uma espera em Deus. Porque esperar em Deus, mesmo sem entender, é um ato profundo de fé. Talvez você esteja esperando por cura emocional, por direção, por força para continuar. E Deus não ignora quem espera nele. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: eu espero em ti, Senhor. O Salmo 27 se conecta aqui e lembra que o Senhor é a nossa luz. Mesmo quando tudo parece escuro, talvez você ainda esteja no fundo do poço. Mas já existe uma fresta de luz, pequena, discreta, mas real. Você sente? Essa luz não vem de fora. Ela nasce da presença de Deus se aproximando. O Salmo 38 mostra alguém que reconhece que precisa de Deus para não cair de vez. Não me desampares, ó Senhor. Não te alongues de mim. Talvez essa seja a sua oração agora. Simples, direta, verdadeira. E Deus honra orações assim. Se essa palavra está alcançando você, se algo aqui parece ter sido escrito para o seu momento, permanece. E se fizer sentido, deixa um comentário simples, uma palavra curta, um pedido, um agradecimento. Isso não é exposição, é comunhão. E se você perceber que esse canal está se tornando um lugar de refúgio, se inscreve. Aqui existe oração constante para quem está cansado e não quer caminhar sozinho. O Salmo 38 não termina ainda, mas ele começa a apontar para algo importante. Mesmo no fundo do poço, Deus ainda está perto. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda escuta. Talvez você não esteja pronto para sair daqui hoje. E tudo bem. O importante é que você não está mais sozinho aí dentro. Respira. Sente esse cuidado silencioso, essa presença que não acusa, que não pressiona, que apenas fica. Ainda há passos pela frente e Deus vai caminhar com você. Existe um instante em que a dor, mesmo ainda presente, já não governa tudo. Talvez você esteja começando a perceber isso agora. Não porque o sofrimento acabou, mas porque algo mais forte começou a ocupar espaço dentro de você. O Salmo 38 avança para esse ponto com muita verdade. Ele não ignora a dor, mas também não permite que ela seja a última voz. Porque mesmo no fundo do poço, a esperança ainda pode respirar. Talvez você esteja percebendo pequenas mudanças, uma respiração um pouco menos pesada, um pensamento que já não aperta tanto, um momento de silêncio que não machuca. Isso não é imaginação, é processo. Deus trabalha assim. O Salmo 38 mostra alguém que reconhece sua fragilidade, mas também reconhece onde está sua esperança. Em ti, Senhor, espero, tu me responderás. Essa frase muda o ambiente espiritual, porque esperar em Deus não é ficar parado, é decidir não se entregar ao desespero. Talvez você tenha vivido dias em que tudo parecia escorrer pelas mãos, planos que não deram certo, relações que se romperam, sonhos que ficaram para trás. E isso dói. Mas escuta com atenção agora. O fundo do poço não é o fim da história. É o lugar onde a voz de Deus começa a ser ouvida sem interferência. Lá embaixo não existe aplauso, não existe aparência, não existe comparação, só verdade. E Deus se move na verdade. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, eu escolho esperar em ti. Talvez você esteja lutando contra a vergonha. Vergonha de ter chegado até aqui. Vergonha de precisar de ajuda. Vergonha de admitir que não deu conta. Mas Deus não te olha com vergonha. Ele te olha com misericórdia. O Salmo 38 não descreve um homem perfeito. Descreve um homem arrependido, quebrado, mas ainda voltado para Deus. E isso é suficiente para o céu agir. Talvez você tenha pedido perdão muitas vezes, mas ainda sinta o peso da culpa. Mas Deus não guarda culpas confessadas. Ele cura. O Salmo 25 lembra que Deus é bom e reto.
e ensina o caminho aos pecadores. Ensinar é diferente de acusar. Deus não te humilha, Ele te levanta. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: Senhor, me ensina um novo caminho. Talvez você esteja começando a perceber que sua dor não te define, que sua queda não te resume, que sua história ainda não terminou. Isso é libertador. O Salmo 38 mostra alguém que decide não deixar a culpa falar mais alto do que a esperança. Porque esperança em Deus não decepciona. Talvez você ainda esteja fraco, ainda sensível, ainda vulnerável. Mas vulnerabilidade diante de Deus é terreno fértil para a restauração. Se essa oração está te ajudando a permanecer, se ela está te dando forças para continuar respirando, considera deixar um sinal aqui. Um comentário simples, uma palavra curta, um pedido silencioso. Isso cria comunhão, e comunhão fortalece. E se você sentir que esse lugar tem sido um abrigo para sua alma, curte esse vídeo. Esse gesto simples ajuda essa oração a alcançar outras pessoas que também estão no fundo do poço e precisam saber que Deus ainda está perto. O Salmo 38 mostra que o salmista ainda enfrenta acusações, ainda enfrenta vozes contrárias, mas ele escolhe onde colocar sua atenção, não nos acusadores, mas em Deus. Talvez você esteja aprendendo a fazer o mesmo agora, aprendendo a não dar tanto espaço aos pensamentos que machucam, aprendendo a voltar o coração para a presença. Isso é crescimento espiritual, mesmo na dor. Agora, respira. Sente esse pequeno fortalecimento por dentro. Essa sensação de que, apesar de tudo, você não desistiu. Isso não é pouco, e ainda há mais. Porque o caminho para sair do fundo do poço continua, passo a passo, com Deus caminhando junto. Existe um momento em que a alma, mesmo ainda ferida, começa a se reposicionar. Não é força total, não é vitória completa, é decisão silenciosa. Talvez você esteja entrando exatamente nesse ponto agora. Um lugar onde você percebe que não quer mais afundar, mesmo sem saber ainda como subir, mesmo sem ter clareza do caminho. O Salmo 38 nos leva até esse lugar com muita verdade. Ele mostra alguém que ainda sente dor, mas já não se entrega a ela. Eu confesso a minha iniquidade. Entristeço-me por causa do meu pecado. Essa confissão não é para se humilhar, é para se libertar. Talvez você esteja carregando culpas que não são mais suas, erros que Deus já perdoou, mas sua mente insiste em lembrar. Isso aprisiona. E Deus não te chamou para viver preso ao passado. O fundo do poço não é lugar de morada, é lugar de encontro. É ali que Deus fala sem distrações. É ali que a alma escuta com mais clareza. Agora, respira fundo e diz em silêncio: Senhor, eu deixo aqui o que já me feriu demais. Talvez você esteja percebendo que algumas dores não são apenas circunstâncias, são ciclos. Ciclos de autossabotagem, de pensamentos negativos, de escolhas feitas no cansaço. Mas ciclos só continuam quando ninguém decide quebrá-los. E hoje, algo dentro de você está dizendo que não quer mais viver assim. Isso é o começo da saída. O Salmo 38 mostra alguém que reconhece seus inimigos, mas não se rende a eles. Porque os que buscam o meu mal armam ciladas. Esses inimigos nem sempre são pessoas. Às vezes são padrões, hábitos, vozes internas. Mas Deus é maior que todos eles. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: Senhor, quebra o que me prende. O Salmo 27 se conecta aqui e lembra que o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Fortaleza não remove a batalha, mas sustenta durante ela. Talvez você ainda esteja fraco, mas agora você está sustentado e isso muda tudo. Você já percebeu que não desistiu hoje? Que continuou ouvindo? Que permaneceu? Isso é fé ativa. Fé não é sentir coragem, é continuar mesmo sem ela. Se essa oração está te ajudando a permanecer,
Se ela está te dando forças silenciosas, considera curtir esse vídeo. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão tentando sair do fundo do poço, sem saber como. E se você sente que esse espaço tem sido um lugar seguro, se inscreve no canal. Aqui existe oração constante para quem está cansado, mas ainda quer viver. O Salmo 38 mostra alguém que decide esperar em Deus, não como última opção, mas como única esperança verdadeira. Talvez você esteja começando a entender isso agora. Que Deus não é o plano B. Ele é o plano. Agora, respira mais uma vez. Sente essa decisão silenciosa se formando por dentro. Essa vontade tímida de continuar. Esse desejo de não se entregar. Isso é vida voltando. E ainda há mais. Porque o próximo passo não é correr, é se levantar devagar. E Deus vai te ajudar nisso. Existe um momento em que, mesmo ainda fraco, a alma começa a se levantar por dentro. Não é levantar o corpo primeiro, é levantar a esperança. Talvez você esteja sentindo isso agora. Algo sutil, quase imperceptível, mas real. O Salmo 38 chega a esse ponto com muito cuidado. Ele mostra alguém que ainda sente dor, ainda enfrenta acusações, ainda convive com limitações, mas que já não está prostrado por dentro, porque a esperança voltou a respirar. Não me abandones, Senhor. Meu Deus, não te afastes de mim. Essa frase não é desespero, é dependência. Talvez você esteja aprendendo algo novo nesse fundo do poço. Que depender de Deus não é fracasso, é caminho. Você já percebeu que, mesmo cansado, você está mais consciente agora, mais sincero consigo mesmo, menos disposto a fingir força, mais aberto a ser cuidado. Isso é crescimento espiritual. O fundo do poço revela quem fica e quem foge. E você ficou. Talvez você ainda esteja cercado por problemas, questões não resolvidas, situações que parecem longe de mudar. Mas agora, essas coisas já não ocupam todo o espaço dentro de você. Existe algo maior ocupando o lugar. A presença de Deus. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, fica comigo. O Salmo 38 mostra alguém que não pede riqueza. Não pede explicações longas. Pede presença. E presença muda tudo. Talvez você esteja começando a perceber que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no fundo do poço. Ele te trouxe para te ensinar a sair, de dentro para fora. O Salmo 23 ecoa nesse momento com força suave. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei. O vale não é o fim, é passagem. Talvez você esteja atravessando. Devagar, com cautela, mas atravessando. Isso já é vitória. Você já sentiu que sua fé estava quase apagando, que restava apenas uma brasa fraca? Mas Deus sopra até sobre brasas quase apagadas, e hoje Ele está soprando vida. Agora, fecha os olhos e repete em silêncio: Senhor, me sustenta mais um pouco. Talvez você esteja começando a ver que nem tudo o que te levou ao fundo do poço precisa subir com você. Algumas culpas ficam. Alguns pesos ficam. Algumas versões antigas de você ficam. E isso é libertador. O Salmo 38 mostra alguém que decide não correr atrás dos acusadores, não se defender o tempo todo, mas confiar que Deus fará justiça. Isso traz descanso. Se essa oração está te ajudando a levantar por dentro, se ela está te dando força silenciosa, escreve algo simples nos comentários. Uma palavra curta, um pedido, um agradecimento. Isso não é exposição, é comunhão. E se você sente que esse canal tem sido um lugar seguro para esse processo, se inscreve. Aqui existe oração contínua para quem está se levantando, mesmo ainda fraco. O Salmo 38 se aproxima do fim, e algo começa a ficar claro. O fundo do poço não te destruiu, ele te revelou. E Deus está usando esse lugar não para te envergonhar,
mas para te reconstruir. Agora, respira mais uma vez. Sente essa esperança discreta, essa força que não grita, essa fé que não aparece, mas sustenta. Estamos chegando ao encerramento. E o que vem agora não é pressa, é continuidade com Deus. Capítulo 8. Salmo base. Salmo 38. Existe um encerramento que não fecha uma história. Ele sela um processo. Talvez você tenha chegado até aqui diferente de como começou. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se reposicionou por dentro. O Salmo 38 termina sem espetáculo, sem aplausos, sem promessas rápidas. Ele termina com dependência. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Senhor, minha salvação. Essa frase carrega tudo. Ela não nasce de quem venceu tudo. Ela nasce de quem decidiu não desistir. Talvez você ainda esteja no fundo do poço. Talvez ainda existam dores. Talvez ainda exista cansaço. Mas agora, existe presença. E presença muda destinos. Você não chegou até aqui sozinho. Você foi sustentado passo a passo. Respiração por respiração. Palavra por palavra. Talvez você tenha começado essa oração sentindo culpa, peso, vergonha. Mas agora, existe alívio. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. O Salmo 38 mostra que Deus não abandona quem está quebrado. Ele não se afasta quando vê fraqueza. Ele se aproxima. Talvez você ainda não consiga ver saída, mas você já não está sozinho no escuro. Isso é sair do fundo do poço por dentro. O Salmo 23 confirma que o Senhor caminha conosco no vale. Não evita o vale, mas não nos deixa lá. O Salmo 121 lembra que o socorro vem do Senhor, mesmo quando os olhos ainda estão cansados demais para enxergar. Talvez você esteja sentindo algo difícil de explicar agora. Uma paz leve, um silêncio que não dói, um fôlego mais calmo. Isso é descanso da alma. Agora, respira profundamente e em silêncio, diz dentro de você: obrigado, Senhor, por não me abandonar. Se essa oração falou com você, se ela te acompanhou em um momento difícil, deixa um sinal simples aqui. Um amém. Uma palavra curta. Um agradecimento. Isso não é exposição, é comunhão. E se você sente que esse canal tem sido um lugar de abrigo, se inscreve e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para quem está cansado, mas ainda quer continuar. Compartilha essa oração com alguém que você sabe que está no fundo do poço. Às vezes, uma palavra chega onde nós não conseguimos chegar. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou o fundo do poço e encontrou cuidado. E quem decide esperar no Senhor, mesmo quebrado, nunca sai igual. Respira mais uma vez, devagar, e descansa. Deus permanece com você.